Olá, pessoal. Hoje é dia da nossa revisão de história, a nossa última aula de história, então. Hoje eu decidi, então, gravar um novo vídeo com o último conteúdo de história. É uma breve revisão, não é muito longo, então a gente não vai ver o conteúdo de forma completa, mas eu espero facilitar para que vocês possam, assim, fazer a avaliação diagnóstica na próxima semana. Nós vimos então que a partir de 1985 até os dias atuais, nós estamos estudando então o conteúdo de história que é chamado de República Nova ou a República Contemporânea. Ou seja, nós estamos falando então da história mais atual da história do Brasil. Então, tudo que envolve desde 1985 até os dias atuais, nós chamamos de República Nova ou República Contemporânea. E esse conteúdo nós vamos observar que ele tem uma grande importância para a nossa vida. Por quê? Nós vamos entender tudo o que está relacionado à nossa vida, tanto a política como a economia, como também a nossa cultura. Então, pessoal, todo mundo viu na nossa última aula, então, que principalmente nós tivemos as eleições de 1985, que aconteceu entre Tancredo Neves e o presidente que apoiava os militares, que era chamado de Paulo Maluf. Tanto Tancredo Neves, a gente vê que ele foi eleito pelo colégio eleitoral, ou seja, pelos deputados e senadores, e a gente vê que poucos dias depois de ser eleito ele acabou morrendo. E quem assumiu o poder no Brasil foi o seu vice-presidente chamado de José Sarney. Nós vamos observar então que a partir desse momento a América Latina estava passando por grandes dificuldades econômicas, principalmente o endividamento. O Brasil estava endividado, nós vamos ver que estava passando por uma crise do petróleo, e a gente vê que a década de 1980, em toda a América Latina, ela ficou conhecida como a década perdida, não apenas pela crise econômica, mas também, principalmente, por quê? Principalmente pela cultura, mas principalmente por ser uma época muito exagerada. A gente vê que quando uma pessoa se refere à década de 1980, ela não está falando apenas da crise econômica que a América Latina passou, inclusive o Brasil, mas também está se referindo de uma forma pejorativa, de uma forma preconceituosa, onde a gente vê que eles se referem principalmente a brincos extremamente grandes, roupas extremamente coloridas. Nós temos os palhaços, nós temos então rock glass, vamos ter também os menudos, os menudos. E a gente vai observar então que essa década ficou conhecida como a década perdida, uma época de altos preços da inflação, uma época em que o petróleo estava passando por uma crise, e a gente vai observar então que principalmente estava havendo um grande desemprego aqui no Brasil. Na última aula nós estudamos um pouco falando sobre José Sarney, que foi o presidente que foi eleito depois da ditadura militar, né? Primeiro Tancredo Neves foi eleito, como ele acabou morrendo pouco tempo depois, a gente viu então quem assumiu foi o seu vice-presidente chamado de Tancredo Neves. E a gente vê que o vice-presidente de Tancredo Neves era José Sarney. Então José Sarney foi ele que assumiu a presidência aqui no Brasil. José Sarney, a gente vê que ele teve uma grande importância para o Brasil, por quê? Primeiro, ele vai ser o primeiro presidente que vai assumir o poder aqui no Brasil, porque ele era o vice de Tancredo Neves, que havia morrido, e a gente vê que ele então vai assegurar a volta da democracia no Brasil, que não existia durante a ditadura militar. Então, José Sarney, ele vai tentar recuperar a democracia para o Brasil. Vai permitir a liberdade de expressão, o fim da censura, ou seja, os meios de comunicação vão terem liberdade novamente. Ele vai legalizar os partidos políticos, ou seja, os partidos políticos poderiam ser criados. Ele também vai estabelecer a eleição direta para presidente, ou seja, o próximo presidente ele seria escolhido pelo povo e não mais pelo Congresso Nacional, pelos deputados e senadores. E a gente vê que o lema dele era tudo pelo social. Ele queria mudar a sociedade para ganhar
a confiança da população brasileira, a gente vê que José Sarney ele prometeu restabelecer eleições para presidente, estender o voto aos analfabetos e principalmente prometeu uma nova Constituição, que é um conjunto de leis que seriam colocados em prática e definidos também, que seriam então, iriam defender os direitos da população brasileira. A gente vê que José Sarney ele enfrentou uma grande dificuldade. A inflação estava muito alta, ou seja, o preço dos produtos estavam altos, o desemprego e também a dívida externa do Brasil que estava cada dia crescendo mais. O grande objetivo do governo de Sarney era principalmente combater a inflação, ou seja, fazer com que as mercadorias começassem a diminuir o seu valor. Nós vamos ter um plano criado por Sarney para combater a inflação, foi o chamado Plano Cruzado. Esse Plano Cruzado ele tinha alguns objetivos. Primeiro, a criação de uma nova moeda, que era o cruzado. Por exemplo, um cruzado valia 1.000 cruzeiros valia um cruzado. Ou seja, ele vai criar uma nova moeda que antes da moeda que ele utilizava, que ele criou, era o cruzeiro que existia no Brasil. E ele pensou, eu vou criar uma moeda que eu posso utilizar, por exemplo, uma única moeda que antes eu utilizava 1.000. Então a gente vê que ele, em vez de continuar utilizando o cruzeiro que existia aqui no Brasil, ele vai criar uma nova moeda que é o chamado cruzado, para diminuir a quantidade de dinheiro que estava circulando pelo país. Isso é uma forma de controlar a economia e de organizá-la. Por exemplo, hoje nós temos a nota de 200. É uma forma de organizar e de diminuir a quantidade de dinheiro que está circulando pelo país. E isso gera uma grande, se tiver muito dinheiro circulando, gera uma grande inflação, porque desvaloriza o dinheiro. Criou a nova moeda cruzado, ele congelou, ou seja, não aumentava o preço das mercadorias e dos salários. Ele também disse que cada vez que a inflação, ou seja, que o preço dos alimentos diminuíssem, provocados principalmente pelo trabalho da sociedade brasileira, a gente vê que o trabalhador iria ter um aumento salarial de 20%, né? Iria ter um aumento salarial. A gente vê, se a inflação ela chegasse, aliás, a 20% por mês, a gente vê que o salário, então, do trabalhador ele iria aumentar. Então, a gente vê, se a inflação chegasse a 20%, o trabalhador teria aumento salarial. Se não tivesse 20%, a inflação não chegasse a 20%, que já é alto, mas é razoável, o trabalhador não teria aumento salarial. E também, ele criou o seguro-desemprego, que é principalmente para ajudar a população. A gente vê que também ele criou outros planos, porém também não deram certo. Por quê? A gente vê que em 1986, ele percebeu que diminuiu o preço dos alimentos, diminuiu o salário dos trabalhadores, que não aumentava mais. A gente vê que ele não conseguiu controlar a economia brasileira. E a partir desse momento que a gente vai observar que principalmente o que é que vai acontecer? A gente vê que aos poucos ele começou então a aumentar o preço das mercadorias. A gente vê que ele voltou. A gente vai observar então que ele voltou a aumentar o preço da água, da luz, do gás. A gente vai observar que também ele aumentou o preço da gasolina, o preço do álcool, de vários produtos. Então a população ela não aceitava mais ser prejudicada, porque os salários não aumentavam, e também isso gerou uma grande crise no Brasil, principalmente por quê? Porque ele prometeu não aumentar mais o preço dos alimentos e de repente ele começou a aumentar tudo novamente. E isso então vai gerar uma grande crise na economia brasileira. A gente pode observar então que o governo de Sarney começou razoável e vai terminar terrível, porque a economia brasileira vai estar endividada, a inflação, quando ela entrou, estava mais ou menos 20% ao ano, e a gente vê que ela terminou em 1789. Então a gente vai observar que mais de 1750 a 1750% ao ano, a gente vai observar, por exemplo, que isso é um valor que é absurdo, não é um valor que até então a inflação ela nunca tinha atingido. Mostrar a vocês aqui, então.
Aí, a dívida do Brasil durante o governo de Sarney, ela chegou aproximadamente a 1.782. Isso é um valor absurdo que nunca tinha sido visto na história. Então, significa que o Brasil estava passando por um grande problema. O Brasil estava passando, então, por um governo que tinha muitos empregados, o preço dos alimentos estavam muito altos. Todo dia que uma pessoa ia no mercado, um dia o preço dos alimentos estava um, outro dia já estava outro. E a gente vê então que o Brasil vai se endividar muito. Então, a gente vê que a única criação boa realmente durante o governo de Sarney vai ser o que nós chamamos da Constituição. A Constituição é o quê? É um conjunto de leis que são criadas para um país. E a gente vê que essa Constituição criada durante o governo dele continua sendo utilizada até hoje aqui no Brasil. A gente vê que ele estabeleceu eleições diretas para presidente. Ele também permitiu a criação de vários partidos, o voto para os analfabetos, que até então não era permitido, leis trabalhistas, divisão de terras, a demarcação das terras indígenas e quilombolas, o voto obrigatório para maiores de 18 anos e menores de 70, o fim da censura aos meios de comunicação, uma jornada de trabalho de 44 horas, direito de greve, a licença paternidade. E a gente vê que em 1989 houve eleição para o Brasil. E a gente vê que essa eleição ela seria disputada por quem? Seria disputada por Fernando Collor de Mello, um alagoano, e vamos ter Luiz Inácio Lula da Silva. A gente vai observar que durante essa época o Brasil estava passando por uma grande crise. E a gente vê que houve, por exemplo, vários debates que a Globo falsificou, dizendo que Fernando Collor de Mello ele era melhor, era mais capacitado, e Lula não tinha nenhuma capacidade de assumir o poder no Brasil. Então a gente vê que Fernando Collor de Mello ele sempre se mostrava, por exemplo, como uma pessoa muito capacitada. Ele prometia que quando chegasse ao poder ia acabar com o poder dos marajás, que eram pessoas ricas que utilizavam-se da política para se beneficiar. Então a gente vê que ele prometendo isso, todo mundo acha não, Collor então merece assumir o poder no Brasil, porque ele vai acabar com o poder dos ricos que querem apenas enriquecer e principalmente prejudicar a sociedade brasileira. Então ele prometia caçar os marajás ricos que se utilizam da política para se beneficiar. E a gente pode observar, por exemplo, aí, que quando ele é eleito presidente do Brasil em 1989 e assume em 1990, a gente vai observar então que durante esse período o que é que vai acontecer? A gente vai observar que Collor ele vai criar um plano para resolver também a crise da economia brasileira, e esse plano era chamado de Plano Collor. A gente vai observar que esse Plano Collor ele também queria o quê? Que o preço dos alimentos não aumentassem, o preço do salário do trabalhador também não aumentassem, mas para isso também ele bloqueou as contas e aplicações em bancos. Ou seja, nós vamos ver que uma pessoa que tinha uma conta no banco, temporariamente ela foi bloqueada. Ele também confiscou 80% do dinheiro que circulava no país, ou seja, uma pessoa que tivesse uma determinada quantia de dinheiro no banco, ele, sem autorização, foi lá e pegou esse dinheiro, dizendo que depois seria devolvido. Então a gente vê que até hoje esse dinheiro não foi devolvido para a população, e a gente vê que ele vai confiscar, para não dizer roubar. A gente vê que ele substituiu o cruzado. Substituiu então o cruzado pelo Cruzeiro Novo, né? Então a gente vê que ele vai substituir o cruzado pelo Cruzeiro Novo. Então a gente vê que isso é uma mudança. A gente tem, por exemplo, que diante disso ele vai cortar várias despesas do Brasil, para o Brasil não se endividar mais. Ele vai aumentar impostos, vai demitir funcionários públicos. Ele também vendeu várias empresas do Brasil para outros países, como a indústria siderúrgica de Minas Gerais. Ele vai facilitar a entrada de mercadorias estrangeiras no Brasil, porque ele diminuiu a cobrança de impostos sobre esses países, sobre essas mercadorias importadas, dentre outras medidas mais polêmicas que afetaram, sobretudo, a classe média, como o bloqueio da retirada de depósitos bancários superiores a valores de 50 mil cruzados. Então a gente vê
Então a gente vê que os grandes prejudicados também durante o governo de Collor não foi apenas a população rica com o aumento da cobrança de impostos, mas sim principalmente a população pobre que foi prejudicada com a cobrança de impostos, mas principalmente a população rica e de classe média. Por quê? A gente vai observar que qualquer pessoa de classe média ou rica, ela não poderia, por exemplo, que tivesse uma determinada quantia no banco, ela foi retirada. Ou então, como tem aí, por exemplo, na última frase, como o bloqueio da retirada de depósitos bancários superiores a 50 mil cruzados. Então, a gente vê que ele limitou a quantidade de dinheiro que a população ela tinha no banco. A gente vê, então, que aí um ponto negativo do governo dele é a redução das alíquotas, ou seja, ele vai diminuir a cobrança de impostos e isso provocou um grande e rápido aumento da quantidade de produtos importados no Brasil. A gente vê que durante o governo dele aumentou em muito a quantidade de produtos importados do Brasil, porque ele reduziu as alíquotas, ou seja, os juros que eram cobrados em impostos sobre a cobrança de produtos importados aqui no Brasil. O plano de Collor, a gente vai observar então, que durante esse governo o que é que vai acontecer?